Meus irmãos, da paz do Senhor, nós agradecemos a Deus por estarmos mais uma vez aqui. Está falando o pastor, né? Glória a Deus. Meus irmãos, a unção não pode ser feita por outra pessoa a não ser pelo pastor ou pelo presbitério da igreja, né? Assim como ele ensina. Tem igreja por aí vendendo óleo para qualquer pessoa ungir. E a gente sabe que aprenda isso, por favor. Aprenda. Não deixe ninguém que você não conheça pôr a mão na sua cabeça. Na minha cabeça, só quem põe a mão é o meu pastor ou algum companheiro de ministério. Mas profeta nenhum, crente nenhum põe a mão na minha cabeça. Quando a pessoa está em ponto, observe que na hora que o presbítero unge, é uma coisa tão séria que se a pessoa tiver cometido o pecado, é perdoado. Então é uma coisa que a gente, qualquer, chegou um profeta, um pregador, que vem de ser de onde, para botar a mão na cabeça, não pode, quem vai passar vergonha. Na minha cabeça, só quem põe a mão é o meu pastor ou um companheiro de ministério, ou algum irmão ou irmã que eu conheço, mas gente desconhecido não pode. Outra coisa sobre esse texto, que é um texto muito de ensino para a igreja, né? Parece que o povo está esquecendo de pedir a unção. E eu queria só dar mais um reforço, né, desse texto. Tiago, deixa eu recapitular aqui. Está alguém entre vós aflito? Ora, está alguém entre vós doentes, contente, tanto louvor? Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja, os presbíteros da igreja, orando sobre vós, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se ele houver cometido algum pecado, serão perdoados. Olha, se você ler Coríntios capítulo 12, você vai ver que ali está a lista, em Coríntios 12, está a lista dos dons do Espírito. Em Coríntios capítulo 12 está a lista do dom do Espírito. E se você observar minuciosamente, você vai ver que no dom de curar, ele está no plural. Ele diz assim, dons. Só o dom de cura que está no plural. E quando a gente estuda mais profunda a palavra e pergunta-se o que o dom de cura, os outros dons não são no plural. Só o dom de cura é que está no plural. Porque observe que tem 3 tipos de doença. Tem uma doença pelo corpo físico que cansa. Essa é a doença física, quando sua coluna dói, seus olhos dói, a vista fica curta, não é? Isso é comum. O corpo trabalhar e chegar numa certa idade e já começar a sentir o peso da idade. Mas também existe o segundo tipo da doença, a doença maligna, aquela que é colocada por forças contrárias, que a gente tem que repreender, porque não fica em nós, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Amém? E existe o terceiro tipo de doença, que esse texto mostra, que é a doença que vem pelo pecado. Você sabia que o pecado traz doenças espirituais? Por isso que nesse texto diz assim, e veja como termina o texto: chame os presbíteros da igreja, ele orando, o doente vai ficar curado. Se tiver cometido pecado, dá a entender que aquela doença era por pecado, ou pode estar associada ao pecado. E ele termina dizendo: confessai as culpas uns aos outros. Então, quando se vai orar por um doente, tem que pedir a Deus que ele
se é uma enfermidade por alguma coisa não conversada, ou se é uma enfermidade da parte do maligno. Por isso que os dons de cura ele vem no plural, porque a cura ela abre-se um leque. E quem unge, quem ora precisa, na hora de orar, Deus me revela. E quando Deus revela, ele põe as mãos, repreende. E Deus ainda cura. Amém, meus irmãos? Deus ainda cura. A igreja vai se modernizando, vai se afastando. Antigamente, quando eu era pequeno na igreja, eu via fazer filhos de pessoas para ser ungido. Hoje a gente não vê mais isso, né? Parece que o povo está crendo mais na UPA, nos planos de saúde. Mas Jesus ainda cura, amém? E deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante. Vai chegar tempo em que a medicina vai olhar para o doente e vai dizer: leve para casa para morrer. E Deus vai começar a usar a igreja para repreender as doenças incuráveis e vai fazer ainda a sua obra antes dessa igreja ser arrebatada. Amém? Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre as 4 propostas de Faraó ao povo de Israel. O povo de Israel passou 430 anos escravo na mão de Faraó. Morava numa favela, o nome de Terra de Gozen, era uma favela onde ficou tipo uma senzala, para a gente entender melhor. E o povo de Israel ali preso, foram humilhados, rechaçados, e a luta foi grande. Só tinha direito de trabalhar e comer uma vez no máximo 2 por dia, e trabalhar para Faraó de graça. E o povo começou crescendo, o Faraó baixou um decreto para matar os homens, os meninos. Se a mulher fosse ter neném, se fosse do sexo masculino, tinha que morrer. E no Egito tinha 10 deuses venerados. Os deuses do Egito eram o sol, que era o deus Ra, a terra, que era o deus Sebe, tinha Escarabiano, tinha o deus Ator, tinha o deus, o próprio Faraó, que era conhecido como Senhor da Vida. Vocês não vê aquelas pirâmides? Aquelas pirâmides nada é mais do que catatumbas. Eles acreditavam quando os faraós morriam, eles colocavam dentro daquelas pirâmides e Faraó tinha o poder de ressuscitar. É comum as catumbas de filhos de Faraó com brinquedos dentro. Por exemplo, a tumba de Tutankhamon, que foi um príncipe que morreu com 11 a 12 anos de idade e foi achado dentro de um grande caixão de ouro que hoje está no museu. Seu corpo estava balsamado e dentro alguns brinquedos, porque eles acreditavam que Faraó tinha o poder de ressuscitá-lo e ele já estava com um brinquedo ali para brincar, para não chorar a falta do pai e da mãe até ser encontrado. E assim era a crença do Egito. Por isso que Deus mandou 10 pragas. Deus não estava sendo ruim, Deus estava desmoralizando as 10 divindades do Egito. Quando Deus escurece todo o Egito, aí pergunta-se: cadê o Deus Ra? Ele não vai nos ajudar? Quando Deus faz a terra toda virar em piolho, as pessoas perguntavam: cadê a deusa Sebe que protegia a terra? Onde ela está? E assim Deus fez com todos os deuses. E por fim, matou o filho de Faraó para mostrar para todo o Egito e para todo Israel que Faraó não tem poder sobre a vida. Só há um que tem o poder sobre a vida. Esse morreu na cruz, ressuscitou o 3º dia e está aqui essa noite. Amém? Esse tem o poder sobre a vida, de dar a vida e tirar a vida. Esse sabe, porque ele pode. Uma vez chamaram uma pessoa para abrir uma igreja, a pessoa disse: olha, para a gente abrir uma igreja, a gente precisa de 2 coisas. Primeiro, morrer na cruz. E segundo, ressuscitar. E nós nem temos coragem de morrer na cruz e muito menos temos poder para ressuscitar. Então vamos ficar onde a gente está hoje. Amém, meus irmãos? Então somente Jesus tem o poder sobre a morte. E ele mostrou isso a Faraó quando ele desvenda, né, e tira de Faraó e de Israel e também do Egito, né, essa crença de Faraó era o Senhor
Senhor da vida. E Deus vai matando, vai desmoralizando todos os deuses. E em cada aperto, Moisés chegava para Faraó e dizia: deixa a gente ir embora, rapaz, é melhor para você, é melhor para nós. Você está vendo que Deus está desmoralizando os deuses, vindo as pragas. E um Deus chamado, um Deus escarabiano, era um Deus que ele protegia as margens do rio para que não entrasse praga de rã. E Deus, para desmoralizar esse Deus multiplica as rãs do Egito. Abra sua Bíblia, por favor, vamos ler isso que é importante. Livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Nós queremos ganhar tempo. Livro do Êxodo. Esse texto é um texto muito conhecido, as pragas do Egito, é muito pegado, mas eu quero me ater aqui nessa praga, que é a praga das rãs. E eu vou mostrar uma coisa interessante a você até onde vai, capítulo 8 do livro do Êxodo. E eu quero mostrar a você até onde vai a dureza de um coração humano. Versículo 2. Versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai com o Faraó e diz a Faraó: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que ele sirva no deserto. Se tu recusar e deixar eles ir, eu ferirei com rã todo o teu território. E o rio produzirá rã em abundância. Subirão e entrarão na tua casa, vai subir em cima da tua cama, vai subir dentro dos teus armários, vai para a casa dos teus oficiais, de todo o teu povo, e vai entrar no teu forno, na tua amassadeira, na linguagem de hoje. Vai entrar no armário, vai entrar na geladeira, vai para dentro do fogão. A rã subirá sobre ti, sobre todo o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Deus disse: se não deixar, versículo 5, disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, estende a mão com a vara sobre as correntes e sobre os rios, sobre as lagoas, e vão fazer subir rã em toda a terra do Egito. Deus disse: se diga a Faraó, se ele não deixar ir o meu povo, as rãs vai entrar. E Faraó disse: eu tenho mágico aqui, nem vou deixar ir o povo, e o meu mágico e o Deus Ator não vai deixar isso acontecer. Sabe o que aconteceu? Ator não serviu de nada, e o pior é que as rãs começaram a invadir as casas, era rã por todo lugar. E Faraó, ainda sem dar a mão a torcer, o braço duro, o coração duro. Aí Faraó manda os mágicos dele fazer alguma coisa. E no versículo de número 7, então os mágicos de Faraó fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir mais rãs sobre a terra do Egito. De vez eles ajudar, foi pior. Aí foi que aumentou o número de rãs. Agora deixa eu lhe mostrar uma coisa muito interessante. A rã estava dentro da casa de Faraó, em cima da cama, na geladeira. Eu vou falar na linguagem de hoje, né? Na geladeira, no fogão, em todo canto tinha rã. Você já pensou dormir com um quarto infestado de rã? E essas pessoas que rompem, ficam com a boca aberta. As rãs pulavam por todo. Eu não sei, eu não gosto muito de rãs, sabe? Eu não quero negócio desse aí. E Faraó dormiu nas rãs. No outro dia de manhã, Deus disse: vá lá falar com ele, que ele me deixe o meu povo, que eu tire as rãs. Marque isso na sua Bíblia. Veja como o ser humano tem o coração duro quando ele não quer cumprir a vontade de Deus. Marque na sua Bíblia, versículo de número 10, versículo 9. Respondeu Moisés a Faraó: dize-me, quando é que eu posso orar por ti, rogar por ti, pelos teus oficiais, pelo teu povo, para que Deus tire
tire as rãs da tua casa, de sorte que a gente pode orar que elas voltem para o rio. Marque isso na sua Bíblia. Olha a resposta de Faraó. Disse Faraó: amanhã. Agora olhe para cá para você entender isso. Ele passou a noite dormindo com as rãs. Quando Moisés disse: quer que eu ore para Deus tirar as rãs? Ele disse: não, deixa para amanhã. Ele ainda ia passar o dia e outra noite dormindo com as rãs. Ou seja, era melhor ele dormir com a rã do que obedecer a Deus. Tem gente assim hoje ou não? Tem gente que prefere, irmão, engolir o sapo do que dizer: não, eu vou dar o braço a você. Eu não sei o porquê dessa palavra, mas Deus está dizendo para mim, para você, para todos nós que é cristãos. Deus está dizendo assim: você quer que eu tire a rã ou vai continuar dormindo com elas? Não, quero não, deixa amanhã eu resolvo, deixa que eu me vire, não se vira não, irmãos. Temos pouca pessoa, né? Aqui está faltando os conjuntos todos como já foi dito, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o maior sermão de Jesus não foi o monte, não foi a bem-aventurança. O maior sermão de Jesus não foi os princípios de dor. O maior sermão de Jesus na Bíblia foi dado a duas pessoas. Deixa eu repetir: o maior sermão de Jesus Cristo, ele pregou para duas pessoas. Os dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus foi no meio deles. Se você ler, está escrito assim, ó: Jesus falou de todos os salmos, todos os profetas e de toda a Escritura. Jesus pregou a Bíblia todinha para eles, mostrando o Messias e o plano da salvação de Jerusalém até a ilha de Emaús. Ou seja, a maior mensagem de Jesus foi pregada para dois. Pregador que só prega com igreja cheia nunca foi pregador. Só quer pregar dia de domingo, só quer pregar com igreja cheia, não prega no ponto de pregação, não prega numa igreja pequena, só quer cantar em igreja grande, dia de domingo de noite, outro dia de ceia. Não adianta fazer, porque Deus não recebe esse tipo de adoração. Amém? Eu prego para dois, para um, para três. Quando eu era pequeno, tinha dúvida, eu comecei a pregar, tinha 7 anos. Sabe como era que eu treinava? Pegava um frasco de desodorante, botava um espelho e pregava a noite todinha. E ali que a minha mãe chegava, eu estava pregando 11 horas, minha noite era tomar fogo. O microfone na minha mão, que era o frasco de desodorante, apagava a luz e lá dormia. Foi assim que Deus me ajudou e até hoje eu ainda estou aqui. Amém? Faraó, com a dureza do coração, disse: eu não vou deixar. E Deus apertando. Agora é engraçado: ao povo de Israel, Deus só deu uma oportunidade. Guarde isso. Ao povo de Israel, Deus só deu uma oportunidade. A Faraó, Deus deu 10 oportunidades. Por quê? Porque Faraó estava no engano. Ele precisava chegar ao conhecimento, infelizmente não chegou. E quando a gente já conhece a palavra, já é crente, Deus nos trata diferente de quem não é. Quem não é está ainda no engano, precisa chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas quem já é, a história muda de figura. Por que fulano bebe, usa droga, pinta, deserta lá fora, não acontece nada? Tem saúde, tem dinheiro, compra carro, tem casa, e eu crente? É porque com você a coisa é diferente. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. É tão bom ler a Bíblia. Eu hoje passei a tarde lendo a Bíblia. Não íamos. Observe, abra, por favor. 2 Pedro, abra lá em Apocalipse e venha voltando. 2 Pedro, veja que com o crente a coisa é diferente. 2 Pedro, versículo de número 2. Abre em Apocalipse, venha voltando, passa as cartas de João, você vai encontrar 2 Pedro.
capítulo 2, versículo 20. Preste bastante atenção, acompanhe aí com os olhos e o ouvido no som. Se depois de você, crente de Marechal, ter escapado da corrupção do mundo, a gente já escapou, mediante o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, do Salvador Jesus Cristo, a gente escapou do mundo quando aceitamos a Jesus. Se você for outra vez envolvido nele, no mundo, e vencido pelo mundo, torna-se o seu último estado pior do que o primeiro. Era melhor que você não tivesse conhecido o caminho da justiça do que conhecendo, se desviando do santo mandamento que lhe foi dado. Desse modo, sobreveio o que se diz, o provérbio, o ditado daquela época: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a se envolver na lama. Ele está dizendo: uma vez que você foi crente, você não pode deixar ser vencido pelo mundo e nem se desviar, porque senão você, para quem vai jantar depois do culto, senão você vai entrar no adágio judaico daquela época, que o cachorro vomitava, ia embora, lá na frente sentia fome e voltava para comer o próprio vômito. A porca que foi lavada, a pessoa lavou, criou ela tão direitinho, quando a pessoa que não, ela estava dentro da lama de novo. Mas o que eu quero frisar, quero deixar em relevo, é esse texto que ele diz assim: ó, uma vez livre, era melhor que você não se desvie, porque se você se desviar, é pior do que o seu primeiro estado, e era melhor que nunca tivesse conhecido a verdade. Porque um crente desviado, ele não tem mais sossego, ele não tem mais sossego no mundo. Ele está no mundo brincando, rindo, se divertindo, e de repente está aqui na cabeça dele: esse é o seu lugar. E ele fica nem na igreja e nem no mundo, e fica assim, ó, perturbado. Que Deus nos ajude, diga amém, para que a gente permaneça firme. Quando Deus mandou as 10 pragas do Egito, que desmoralizou os 10 deuses, Deus começou dizendo: deixa o povo ir, Faraó. Faraó disse: eu deixo o povo ir, mas vou fazer 4 propostas. Eu vou deixar o povo ir, mas vou fazer 4 propostas. A primeira proposta, abra a Bíblia, Êxodo, capítulo de número 8, segundo livro da Bíblia, capítulo 8. A primeira proposta, Êxodo capítulo 8, versículo 25. Faraó disse: eu deixo vocês ir. Então chamou Faraó Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus, mas sacrifique nessa terra. O que é que o Faraó está dizendo? Seja crente, sacrifique o Deus de vocês, mas não saia do Egito, permaneça no Egito. Não precisa você ir lá para frente não, nem para o deserto não, fica aqui mesmo. Ou seja, seja crente, mas seja um crente light. Seja crente, mas seja crente do mundo. É aquele ditado antigo: acenda uma vela para o santo e outro para o diabo. Seja crente, mas viva com o mundo. Seja crente, mas foi o Faraó disse: pronto, se convertam, sacrifica o Deus de vocês, mas não vá para outra não, fica aqui mais nós. Veja a resposta de Moisés, versículo seguinte, Êxodo 8 e 26. Respondeu Moisés: não convém que assim façamos, porque santificaríamos ao Senhor nosso Deus nas abominações do Egito. E se sacrificássemos as abominações do Egito perante os vossos olhos, vocês não apedrejariam a gente? Moisés estava dizendo: se a gente fosse crente e começasse a invocar a Deus, vocês são macumbeiros, encantador, feiticeiro. Quando vocês dizem a gente louvando, cantando, dando glória a Deus, porventura vocês não apedrejariam
seja crente, mas seja mundano. Paulo disse em Romanos 12, Paulo disse assim, não vos conformeis com este mundo, mas transforme esse mundo pela renovação, pelo evangelho que está na sua mente, pela renovação da sua cabeça. Entenda, esse mundo não é para moldar a gente, é a gente que tem que moldar o mundo. Jesus disse, você é sal, você é luz. Jesus estava dizendo, a carne não apodrece, é carne do sal. O mundo é a carne e nós somos o sal. Então é a gente que não pode deixar o mundo apodrecer. Não é o mundo que tem que apodrecer a gente, não. Entenda isso. Nós estamos no mundo. Abra sua Bíblia, Evangelho de João. Deixa eu lhe dizer uma coisa antes da gente ler. Você sabia que Jesus Cristo já orou por você? Como é a história de João Lucas, eu estou afirmando e provo na Bíblia que Jesus Cristo já orou por todos nós que aqui estamos nessa noite. Amém? Amém. Vamos lá. Um dia Jesus chega e João capítulo 17, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Jesus chamou os discípulos e Jesus vai orar pelos discípulos. E uma coisa interessante que Jesus disse sobre os discípulos foi o seguinte, capítulo 17, versículo de número 15. Jesus disse assim, versículo 14: dei-lhe a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, assim como eu também do mundo não sou. Eu não peço, Pai, que os tire do mundo, mas guarda eles do mal. Eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu envio a eles ao mundo. Por eles me santifico em mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20. Agora eu vou provar que Jesus já orou por você. Eu não rogo somente por pelos 12 discípulos, mas também por aqueles, você e eu estamos nessa oração, que por sua palavra hão de crer em mim. Jesus disse, eu oro pelos 12, aí levanta a vista e vê Marechal, e viu que o plano da salvação ia chegar aqui, e disse, eu também oro por aqueles que vão crer na tua palavra. Você está aqui, você crê em Jesus, diga amém. Você crê na palavra de Jesus, diga amém. Então Jesus já orou por você. Agora observe, Jesus disse, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, eles vivem aqui, eles comem aqui, eles trabalham aqui, eles andam aqui, mas a mente, o comportamento, o coração não é daqui, é do céu. Olha para mim, a cruz ficava 45 centímetros do chão. Quem era crucificado tinha uma madeira no pé chamada partidura, que a pessoa colocava os 2 pés ali para não pisar no chão, abria os braços e era pregado os braços, amarrado com a corda primeiro aqui e depois era pregado, os pés era pregado naquela partidura e ele ficava aqui e a parte da cruz passava porque em cima tinha que botar a placa com a condenação. Ele foi crucificado por isso. Ele foi crucificado por isso. Tinha a placa de condenação. Quando alguém via alguém crucificado na entrada da cidade, geralmente era num lugar alto para todo mundo ver. É por isso que a igreja católica só faz igreja em lugar alto e bota uma torre bem alta, bota uma cruz bem alta, bota mais uma lâmpada, porque em todo lugar da cidade você vê. Era assim, eles só crucificavam no lugar alto para todo mundo ver o crucificado lá. E ele ficava lá, e quando você passava de
estava escrito em cima: ladrão, estuprador, o que ele tinha feito? Aí disseram assim: e nós vamos colocar em Jesus o quê? Qual a condenação de Jesus? Ele era inocente, não roubou, não matou. Vamos botar rei dos judeus. Ou seja, eles profetizaram uma coisa que hoje se cumpre. Amém? Agora observe. Quando uma pessoa estava crucificada, primeiro, ele não podia olhar para trás, porque a cruz não deixava. Ele não tinha como olhar para trás. Ele não tinha como abandonar a cruz, porque ele estava pregado. E ele não podia tocar no chão, porque ele estava 45 centímetros do chão. Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. Ele não disse como Cristo, ele disse com Cristo. Paulo estava dizendo: eu estou pegando a carona na crucificação dele. Então, se eu, você e nós estamos crucificados com Cristo, três coisas a gente não faz mais: não abandona a cruz, porque nós estamos pregados. E se você pensou em abandonar, eu quero te dizer que o sangue de Jesus tem poder, e ele nessa noite vai te dar força para você continuar a jornada até o final. Quem está crucificado com Cristo não abandona a cruz, porque está pregado. Não olha para trás, porque não tem como se virar, e nem pisa mais no chão. Aleluia, aleluia. Nós estamos crucificados com Cristo. Não vamos abandonar a cruz, nem olhar para trás, e nem mais ter contato com essa terra podre e contaminada. A prova é essa. Está aí a festa da carne, mas nós estamos aqui dando glória a Deus, falando de Jesus, ouvindo a sua palavra e glorificando o seu nome. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Faraó diz: fica aqui no Egito, mas ele diz: nós não vamos sacrificar o nosso Deus nas abominações do Egito. Irmão, um crente fiel não se acostuma mais com o mundo. Se acostuma? Tem crente hoje dizendo, eu fico pensando, irmãos, esses irmãos antigos, não é? Como ele está vendo esse mundo hoje. A gente conheceu uma igreja tão diferente, um povo, um mundo tão diferente. Mas eu tenho certeza que Jesus está voltando. Êxodo capítulo 8, por favor. Êxodo capítulo 8, vamos para a segunda proposta. Quando Moisés recusou a primeira de ficar no Egito, Moisés disse: não vou ser crente para o mundo. Eu sou crucificado com Cristo, não é? Eu não olho para trás, nem abandono a cruz e nem piso no chão. O negócio agora é daqui para Canaã, é para chegar no céu. A segunda proposta está no capítulo 8, versículo de número 28. Então disse Faraó: deixa ele ir, para que ofereça sacrifício ao vosso Deus no deserto. Então somente saia, mas não vá muito longe não. E tem mais uma coisa: quando chegar lá, orem por mim. Olha como o diabo é astuto. Faraó pedindo oração. Ore por mim. Nem todo mundo que pede oração gosta de crente. A prova é que Faraó pediu para Moisés orar por ele, mas depois pegou o exército e disse: vamos matá-lo, até que morreu lá dentro do mar. Agora a proposta foi essa: fique onde eu possa lhe enxergar. Ou seja, não fique na terra de Gósen, não, nem no Egito, mas não vá para o canto muito não. Fique onde eu posso lhe ver. É a mesma coisa que Satanás dizer assim: ó, seja crente, mas não vá para longe dos meus olhos, não. Deixa eu lhe dar uma palavra: o diabo nos observa. Deixa eu repetir: o diabo nos observa. Jesus chegou, Deus chegou para Satanás na época de Jó e disse: de onde tu vieste? Ele disse: eu estou rodeando a terra. Esse negócio de crente está brincando dentro de igreja. Está amarrado, pisa na, não tem igreja assim?
e fica aquele monte de gente sem conhecimento bíblico. Deixa eu dizer, eu vou entregar o rolo todo, tá certo? Quem faz isso não conhece a Bíblia. Está amarrado, pisa na cabeça, e fica, e não sei o quê, e eu não sei como é que se passa para isso. Mas tem crente que se acostuma com isso, viu? Caiu a panela, está amarrado. Cachorro lá, está amarrado. Eu amarro o diabo. Tu não amarra nem os meus pecados, vamos amarrar o diabo. Deus disse, ou só uma vez que Satanás será amarrado, e passará 1000 anos amarrado. E não é os crentes que vai fazer isso, é um anjo. O anjo vai descer do céu com uma cadeia na mão, vai prender ele como se fosse uma gaiola, vai amarrá-lo, aí sim que ele vai ficar amarrado. E Jesus vem com a igreja e vai fundar o menino, e por 1000 anos haverá paz na terra e o Satanás amarrado. Aí ele está amarrado, mas agora, brincar de estar amarrado, de pisa na cabeça dele, e fica os crentes batendo os pés, e amarra, e faz assim, ainda se disser brincar de evangelho. Deus perguntou onde tu estás, ele disse, eu estou rodeando a terra. Aí Deus disse, tu observaste, olhaste o meu servo Jó, ele disse, olhei sim, tu viste que ele é temente, reto e fiel, ele disse também, ele só tem tudo isso porque tu irritaste ele. Ele olhou Jó, ele olhou a riqueza, ele olhou a casa, ele olhou o carro. Agora o bom de tudo é que ele nos observa, ele olha tudo, mas ele não pode nos tocar. Ele só nos toca se Deus der a autorização. Amém? Agora ele observa, observa. Foi o que Faraó disse a Moisés. Não vá muito longe não, fique pelo e vê. Veja o que Moisés respondeu, versículo 5. Versículo 29. Respondeu Moisés, assim que eu estiver saindo da tua presença, eu orarei ao Senhor, que este enxame de moscas se retire daqui. E retirará amanhã em Faraó e dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo, para que ofereçamos ao Senhor sacrifício. Tu não vai me enganar, Faraó. Eu não vou ficar ao teu alcance, nem debaixo dos teus olhos. Eu vou para onde Deus determinou. Eu estou a caminho de Canaã. Amém? Não fique debaixo da visão do mundo. Seu negócio é com Canaã. Amém, meus irmãos? Vamos chegar lá. Onde o deserto é pesado, a estrada é longa, mas é melhor carregar a cruz aqui a vida toda do que passar um segundo no inferno. Aleluia! Carrega a cruz, caminha para Canaã, leva até o final, porque quando chegar lá, tu vai ver que Deus é glorificado. Deixa eu te dizer uma coisa. Um homem chamado Asaf, crente fiel, ele começou olhando o simples irritando, com saúde, tudo bem, tudo bom. Ele disse, espera aí, tem algo errado. Parece que ele estava ouvindo os programas da Igreja Universal, que todo crente tem que ser curado, tem que ser rico, tem que ter uma casa na praia. Parece que Asaf assistiu a Record, né? A Record, os programas da Record. Aí botou na cabeça que os ímpios irritam e ele crente não irrita. Aí Asaf entrou por esse caminho. Ele disse assim, e eu quase me desviava. Abra sua Bíblia, vamos ler Bíblia. Salmo 73. Leia comigo, por favor, Salmo 73. Ele disse assim, Salmo 73, versículo 2: quanto a mim, quase que meus pés se desviavam, faltou pouco para escorregar o meu espaço, pois eu tinha inveja do soberbo. Eu vi a prosperidade dos ímpios, não há aperto na sua morte, o seu corpo é forte e sadio, são livres das tribulações dos mortais. E ele começou a dizer, você continua lendo aqui, ele vai mostrando que os ímpios não sofrem, que os ímpios é bom, e ele disse assim,
saúde e tu não tem, eles têm dinheiro e tu não tem, mas quando ele morrer, vê para onde ele vai. Eles vão para o inferno, vão ser queimados lá, atormentados. Depois passa o inferno de hoje, é uma salinha de espera, chamado Seol. Depois dessa salinha de espera, eles já estão atormentados, eles vão chegar no trono branco. No trono branco, eles vão se apresentar diante de Deus, serão ali condenados. Deus vai mostrar por que eles estão indo para a condenação e vai jogar ele com Satanás e o falso profeta dentro do verdadeiro inferno, que é o Geena. E ali eles ficarão atormentados por toda a eternidade. E a maior tormenta, sabe o que é? É essa: você errou, chora, sente a presença de Deus, Ele te perdoa, você se alivia. Você vai para o lugar, sente que Deus está com você, você fala com Deus, e Deus fala com você. E sabe o que acontece? Lá no inferno, ninguém sentirá mais a presença de Deus, porque Deus não entrará lá. Tem pregador que prega por aí que eu nunca concordei com isso e nunca vou concordar, e a Bíblia não dá respaldo para isso. Ele diz que Jesus teve medo dos pregos, que Jesus teve medo da cruz, que Jesus, como homem, teve medo de tudo. Mas o mesmo Jesus que era homem, que estava na cruz, que segundo esses pregadores, eu não concordo com isso não, a Bíblia não dá respaldo a isso, que Jesus teve medo de ser crucificado, seria uma incógnita, porque se mesmo Jesus homem disse: eu dou a minha vida porque eu quero, e eu tenho poder para dar e tomar. Como é que uma pessoa tem poder para dar a vida e tomar a vida tem medo de morrer? Qual era o medo de Jesus? Qual foi o cálice que Jesus disse: Pai, afasta de mim? Não foi os pregos, não foi a cruz, não foi nada. Está lá no Salmo 24. Leia comigo, Salmo 24. Quando, por uma revelação, Salmo 22. O Salmo 22 você vai ver a crucificação de Jesus todinha, detalhe por detalhe. E o primeiro versículo mostra o cálice que Jesus tinha medo. Quando Jesus disse assim, versículo 1 do Salmo: esse era o cálice que Jesus pedia que o Pai afastasse. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me salvar? Tão longe das palavras do meu gemido? Eu clamo de dia, tu não ouve. Quando Jesus assume o pecado de toda a humanidade, que sobe na cruz, o Pai se afasta, porque o pecado faz não dele, mas o que ele assumiu, nosso, porque ele morreu em nosso lugar. E quando o Pai se afasta, ele sente a ausência, e ele diz: por quê? Por que me desamparaste? Eli, Eli, Deus meu, por que se afastaste de mim? E naquela hora ele entrega a sua vida, e no mesmo instante ele diz: está consumado. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo: está pago o pecado. E quando ele paga o pecado, aí a comunhão do Pai volta, porque ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego agora o meu espírito. Aleluia, aleluia. A maior condenação de um ser humano é ir para um lugar que ele sabe que a presença de Deus não está mais ali. Essa é a maior condenação humana. Esse é o maior castigo do inferno. Não é o fogo, não é o bicho que não morre, não é a presença de Satanás lá, não é o lixo da humanidade, mas é a pessoa saber que ali ele pode gritar, chorar, espernear. Deus não o ouvirá mais. Faraó disse: não vamos para longe não, mas ele disse: eu não estou debaixo da sua visão, porque eu quero ir, eu vou entrar em Canaã. Êxodo capítulo 8, para concluirmos. A terceira proposta de Faraó a Moisés, quando ele estava saindo do Egito.
capítulo de número 9, Faraó diz assim, capítulo 9, versículo 8: então Moisés e Arão levam dos seus outros a Faraó e lhe disse: ide, servi ao vosso Deus, quais é o lugar que vocês querem ir? Respondeu Moisés: havemos de ir com nossos jovens, nossos velhos, com nossos filhos, com nossas filhas, com nosso rebanho e com os gatos, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Faraó faz uma proposta a Moisés, dizendo assim: vá para longe, vá para onde você quiser, vá para o deserto, vá para Canaã, leve só os homens, deixe as crianças. Os homens você leva, e quem você vai levar? Moisés disse: vou levar as crianças, os velhos, os meninos, vai sair todo mundo para Canaã. Deixa eu dar uma palavra aqui. Ainda hoje Satanás está negociando com o crente. Deixa eu ver aqui. Ainda hoje essa proposta está viva. Não é mais Faraó que está fazendo, quem está fazendo é o diabo. Ele está dizendo: vá para a igreja, mas não leve seus filhos. Faraó disse: vá para Canaã, mas não leve as crianças. Deixa as crianças aqui. Olha, eu estou lhe falando Bíblia. Todas as vezes nesse livro que Satanás quer destruir uma nação, ele começa pelas crianças. Foi assim com Herodes, foi assim com Faraó, foi assim no tempo de Jesus, e foi assim toda a história bíblica. Vá servir a Deus, vá para Canaã, mas deixa as crianças. As crianças não podem acompanhar, não. Elas vão chorar, vão fazer raiva, você vai se angustiar. É melhor deixar em casa. Liga a televisão, sente ela, bote ela ao desenho, ou se não, liga o computador, bote na frente do computador e vá para a igreja. Vá ser crente, mas deixa o menino no Egito. Compre para ele a camisa do time de seu futebol. Ensine ele a ser palmeirense, corintiano, flamenguista, o time que você possa. Compre a camisa cara, dê a ele. Compre uma bola, dê a ele. Apele para ele ser jogador de futebol. Agora, uma Bíblia, não precisa comprar, não. Nunca dê a ele uma Bíblia de presente. Leve ele para a igreja, não. Ele vai chorar, ele vai correr. Eu nasci numa igreja correndo e chorando pelos corredores, levando cada um dos diáconos. Minha mãe, quando dirigia o seu coração, botava no colchão, ficava ele mesmo dormindo debaixo do colchão e ela orando debaixo do banco no colchão e ela orando em cima por nós. É por isso que nós estamos aqui até hoje. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Faraó não quer que o seu filho venha para cá. Ele quer que você deixe no Egito. Moisés disse: não, mas eles não vão aguentar a caminhada, não. Moisés disse: vai. É criança, não vai aguentar o pau do deserto, não. Moisés disse: vai. O sol é quente. Eu disse a Moisés: quando o sol esquentar, eu boto a nuvem e fica tudo debaixo da sombra. Quando for de noite, que escurecer, eu boto uma coluna de fogo para vocês clarear. Aleluia. Traga que aqui Deus dá jeito. Deus renova, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus acalma a criança, Deus faz algo para a criança, Deus ainda usa a criança. O primeiro ser humano que reconheceu Jesus como
Então são predestinados. Só chega no céu, seus filhos meus, só chega no céu se um dia eles confessarem Jesus como seu Salvador. Se eles não confessarem Jesus como Salvador, não chegarão no céu. Não deixe Faraó te enganar. Eu deixo ele lá na internet e vou para a igreja. De manhã botei ele no programa da Xuxa, a Xuxa ensina ele. Quarta e última, mas vou terminar só mais 5 minutos. Quando o Faraó disse, deixa as crianças, Moisés disse, eu saio com tudo, eu entrei com tudo e vou sair com tudo. Aí você vai dizer, minha casa servimos ao Senhor. Mas não, ele tem 4, 5 anos e ele faz de tudo, ele não aguenta ele não. Se você não controlar uma criança com 4, 5 anos, eu vou te contar uma coisa. Está difícil ser pai e mãe assim. E a última proposta de Faraó é importante, viu? Faraó, quando Moisés disse, não fica criança, não, vai tudinho, mas menino, jovem, velho, doente, vai tudo. Aí Faraó disse assim, então vamos fazer a quarta proposta, vamos fazer um acordo. Moisés disse, diga. Ele disse, agora deixa as ovelhas, leva o povo, vá para longe, vá para o deserto, para onde você quiser, mas deixa as ovelhas. Moisés disse, se eu deixar as ovelhas, eu vou sacrificar o que a Deus lá. Sabe qual é a resposta de Moisés? Eu faço questão de você ler comigo. Essa eu quero terminar com esse versículo, você lê. Êxodo. Leia, por favor. Êxodo. Capítulo de número 10. Versículo de número 24. Êxodo 10 e 24. Então chamou o Faraó a Moisés e disse, serviu o vosso Deus, fique com o vosso mas fique os vossos rebanhos e o vosso gado, vós também, e você também conosco, e vão para a criança, ou seja, leve as crianças e deixe os gados. Veja a resposta de Moisés, versículo 25. Moisés, porém, disse, tu tens de dar em nossas mãos sacrifício e holocausto, que oferecemos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado, há de ir conosco. Assim não ficará no Egito nenhuma unha. Ele diz, pronto, leva o menino, leva o jovem, leve tudo, vá para longe, saia do Egito, mas deixa o rebanho. Moisés disse, tu vai dar rebanho, vai ficar lá no Egito, não vai ficar nenhuma unha. E nós não somos do Egito, não contamos com o Egito, não somos, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Escute, Faraó, quando ele não tem nada para fazer, ele fica pedindo a unha. E Moisés disse, nem a unha fica no Egito. Infelizmente, ainda tem pessoa que está querendo ir para Canaã, mas as unhas ainda estão no Egito. Pensando nisso, as crianças não têm marido, não têm nada. Nós temos uma pessoa aqui de criança que são capacitadas a ver